Meus jovens alunos aí do curso de MBA, conforme eu tinha combinado com vocês, estou gravando aqui a videoaula da nossa próximo encontro, né? Que será a nossa um quarto e último encontro. E conforme combinado, eu vou fazer a apresentação da teoria e assim, a gente vai deixar esse quarto e último encontro para a gente fazer a prática, tá bom? Em cima da teoria que nós vamos apresentar aqui nesta videoaula. Então eu vou dividir aí em mais dois vídeos, né? Esse agora, que nós vamos nos dedicar aí na modelagem e no cálculo do valor da empresa, né, o item 3 e 4 aí do nosso curso, e um segundo vídeo aí falando sobre a taxa de desconto, tá bom? Então são dois vídeos aí que a gente vai utilizar para fechar o nosso curso, ok? E dentro aí também da questão da taxa de desconto, a gente pode fazer alguns comentários adicionais aí. E no dia do nosso encontro também, na parte prática, né? Então vamos lá. O que é modelagem financeira do futuro, né? Então a gente vai verificar aí durante esse nosso vídeo agora uma visão geral do processo de modelagem da empresa, entender o que é o método fluxo de caixa descontado, né? Que em inglês aí também é chamado de DFC, o Discounted DCF, né? Aliás, DCF, Discounted Cash Flow, as premissas aí para o modelo que a gente vai utilizar, né? O cálculo do valor da empresa pelo fluxo de caixa descontado, o DCF, e o cálculo do valor da empresa pelo EVA. Isso a gente vai ver na parte prática, tá? Principalmente o EVA. O visual geral aí do processo de modelagem, né? No nosso curso, né, até agora a gente gastou um bom tempo aqui nessa parte para entender o desempenho histórico da empresa, né? Então, para isso a gente viu aí o nosso famoso triângulo da análise e tem aí um diagnóstico da empresa e um prognóstico, se for o caso, de ser solicitado no processo de valuation, obviamente, né? Lembrando aqui então que na análise histórica a gente tem que tomar cuidado com essa ideia aqui de que os lucros devem ser normalizados, tá? Então, toda e qualquer despesas não recorrentes e receitas também no mesmo caso, qualquer ganho que a empresa tenha tido que não é recorrente, né, tem que tirar fora da série histórica para a gente ter um lucro aí normal do negócio, né, o chamado lucro normalizado, né. Então isso é importante fazer no processo de análise histórica para que a gente realmente faça uma análise mais criteriosa, né. No exemplo que a gente utilizou na planilha, vocês podem observar lá que o último ano teve uma queda muito grande na receita da empresa, né? Isso levou as médias da empresa toda para baixo. Se o último ano, né, no exemplo hipotético lá, 2020, não vai acontecer de novo, esse cisne negro, a gente pode tirar esse ano fora da série e renormalizar o lucro, né, digamos assim, para que a gente consiga fazer uma projeção melhor, tá bom? Então é uma questão de julgamento que cada analista tem que ter em relação à continuidade ou não do futuro, né? A recuperação ou não do que era normal anteriormente ao evento. Bom, aí depois nesse modelo a gente traça as premissas, né? As premissas aí geral do modelo, né? Premissas macroeconômicas, a gente vai utilizar expectativa de crescimento do PIB, pode utilizar aí a expectativa de inflação e da taxa de juros básica de um modo geral, né? Essas são as principais premissas aí num processo de valuation. As premissas de receita vão envolver aí em processos mais detalhados a projeção de preço dos produtos, né, da quantidade demandada, da participação da empresa no mercado, o market share dela, né? Tudo isso é importante no processo de projeção, para que você tenha aí uma montagem de uma receita bem consistente com a realidade, né?
Mais uma vez, isso depende do modelo de previsão que você vai fazer. Se for um modelo mais simples, obviamente não vai detalhar a receita, né? Mas se a empresa te der condições de detalhar a receita por produto, né, ou por segmentação, por que não fazê-lo, né? A mesma coisa é a questão dos custos, né? Os custos da empresa, a gente, no modelos mais simples, pode trabalhar com um percentual de margem de custos, né? E num modelo mais detalhado, entrando nos detalhes de custos fixos, custos variáveis de cada produto, e capacidade, utilização de capacidade, assim por diante. Além disso, também temos as premissas de investimentos, né? Os investimentos que precisam ser feitos, principalmente aí os investimentos de necessidade de capital de giro ao longo do tempo na empresa, e os investimentos em ativos operacionais, que a gente chama de CAPEX, né? E finalizando a estrutura de capital, se a empresa vai ser financiada com capital de terceiros ou só capital próprio, e qual vai ser essa estrutura e qual é o custo de capital de cada fonte, né? A determinação da taxa de desconto aí, as premissas aí de financiamentos também. Então a gente tem aí depois uma programação para fazer. Essa programação normalmente a gente utiliza o Excel, né? Enfim, mas nada impede de se utilizar qualquer outro software. Essa programação vai dar como resultado, como produto, aí, o conjunto das demonstrações financeiras projetadas, principalmente aí com destaque DRE, balanço e fluxo de caixa. A gente, a partir dessa projeção, tem de novo como extrair os indicadores da análise, o triângulo aí da nossa análise de desempenho, né? E finalmente calcular o valor desse negócio. Então vejo que isso aqui é uma visão global de um modelo de planejamento financeiro de longo prazo da empresa também, né? Se construir isso aí com algum grau de consistência dentro do Excel, vira uma excelente ferramenta de gestão de planejamento de longo prazo, que serve aí de baliza para, por exemplo, diretrizes para o orçamento operacional anual da empresa, né? Você projeta 5, 10 anos à frente e simula, depois que bater o martelo, pega ali então o primeiro ano projetado e transforma como diretriz para o orçamento anual. Isso é o ideal de se fazer numa empresa, né? Vamos entrar aqui na ideia do valor de dinheiro no tempo, né? O que é a ideia do valor do dinheiro no tempo? É que esse dinheiro ele tem valor no tempo em função da preferência dos consumidores pela liquidez, né? Então, quando você tem uma preferência forte para o presente, né, você tem uma forte variação no valor do dinheiro no tempo. Quanto maior a sua preferência pelo consumo presente em detrimento do futuro, maior tende a ser a taxa de juros, né? Porque a taxa de juros ela entra como uma tradução do seu sacrifício, uma compensação, né, do seu sacrifício de deixar de consumir agora para consumir no futuro. Se a preferência geral da sociedade for o consumo mais no futuro e menos no presente, então essa taxa de juros de compensação ela acaba sendo mais baixa. Então, boa parte da taxa de juros de uma economia ela vem disso, né, da preferência temporal dos agentes da sociedade como um todo. E claro, também que depende muito da renda, né, de cada indivíduo. O indivíduo que tem muita renda, ele acaba adiando, enfim, não precisa consumir toda a renda. Então, indivíduo que tem pouca renda, ele vai ter uma preferência muito forte pelo consumo em detrimento da poupança. E isso tudo leva à questão da formação da taxa de juros, tá? Isso tem a ver com impacto no valuation? Tem, porque a gente vai utilizar um processo de descapitalização, né? Quando a gente for projetar o fluxo de caixa da empresa em cada ano, a gente vai descapitalizar para o momento presente cada fluxo de caixa desse somar, né? Utilizando aí a fórmula básica da matemática financeira, que o valor presente é o fluxo de caixa dividido por 1 mais I elevado a N, né? A gente vai somar cada valor presente desse para um momento presente, né? Chamado aí processo de descapitalização, então.
Qual que é o modelo do fluxo de caixa descontado, né? O método. É, é, Segundo esse método aí, é um método de expectativa de rentabilidade futura, tá? A gente tem basicamente três métodos aí para fazer valuation. Cada um tem uma abordagem diferente, né? Se a empresa não tem nenhum futuro, se a gente vai fechar a empresa, não há que se falar em projeção, em previsão de qualquer número da empresa para o futuro. Então, a metodologia utilizada é o inventário patrimonial mesmo, né? Então, levanta-se um balanço especial numa determinada data, apura-se o valor de revenda daqueles ativos existentes na empresa, retira-se os valores da dívida e no final você tem o patrimônio líquido ali, a valor de mercado, que a gente pode chamar assim, né? E essa metodologia, como ela considera a descontinuidade da empresa, ela não vai englobar o que a gente vai chamar aqui de goodwill, que é o valor a mais da empresa, né? O valor da empresa em continuidade, de acordo com a sua expectativa de rentabilidade futura. Então, a partir do momento que a empresa não vai encerrar suas portas no futuro, a gente então já pode contar com uma expectativa de rentabilidade futura. E então, quanto maior a expectativa de rentabilidade futura dessa empresa, mais ela vai valer. Quanto menor a expectativa de rentabilidade futura da empresa, menos ela vai valer. Então, o método do fluxo de caixa descontado capta essa abordagem, né? De acordo com a continuidade operacional da empresa, que se espera que vai durar para sempre. E o terceiro método é o método de comparáveis. A gente faz uma avaliação relativa, a gente compara o valor da empresa que a gente está interessado com empresas semelhantes, né? E por comparação a gente chega à conclusão quanto vale a empresa-alvo. Então é um método semelhante à avaliação imobiliária, né? Quanto vale um apartamento de tantos metros quadrados, eu vou ver quanto custa um metro quadrado de apartamento semelhante, multiplico e tenho rapidamente ali uma ideia do valor do apartamento. Então é claro que características peculiares do apartamento vão fazer com que esse apartamento valha mais ou menos. Então quando a gente faz uma avaliação também por empresas comparáveis, a gente tem uma primeira estimativa rápida e características específicas daquela empresa em termos de vantagem competitiva vão fazer com que ela vá valer mais ou menos. Daí então a gente sempre tem a necessidade de, no cenário de continuidade operacional, fazer a principal abordagem, que é o fluxo de caixa descontado, fazer as projeções específicas daquela empresa. Bom, o valor da empresa então é resultado de uma série de fluxos de caixas futuros que vão ser gerados no futuro, tá certo? Descontados ao presente por uma taxa de desconto ajustada ao risco. Olha, o passado da empresa pode ter sido brilhante, né? Mas o que importa é o futuro. Quanto vale essa empresa em função da sua expectativa de rentabilidade futura, né? E se esse futuro for decadente, a gente tem então um valor baixo para essa empresa. Se o futuro for brilhante, aí a gente tem um valor muito alto para essa empresa, tá certo? Então, o que imprime valor nos negócios, o que a gente chama de ativo econômico, ativo que gera riqueza para quem está com ele, né, está sob o controle dele, a gente chama de ativo econômico, né? Então, o ativo econômico vale pela capacidade de geração de fluxo de caixa futura desse ativo. O método de fluxo de caixa descontado, então, ele trabalha aqui a ideia então da matemática financeira, onde nós temos em cada ano um fluxo de caixa livre projetado para um determinado período, descontado por uma taxa de desconto, TD aqui, estou simbolizando taxa de desconto, e tudo isso somado vai dar o valor operacional bruto da empresa, tá certo? Bom, a gente projeta isso por um tempo determinado, tá? Até uma data N aqui qualquer. Essa data N normalmente vai até 5 anos. Nós projetamos 5 anos à frente. Tá? Porém, essa empresa continua eternamente. Então, nós temos que levar em consideração o valor residual dessa empresa no último ano de projeção. Né? Como se nós continuássemos a projeção desse fluxo de caixa aqui até o infinito, até na última coluna do Excel, por exemplo. Só que esse valor residual eu vou calcular fazendo a mesma metodologia.
Se você colocar aqui, ó, a abertura desse VR, do valor residual, você vai perceber que é a mesma fórmula matemática, né? Isso, então, pode ser simplificado da seguinte forma, né? Toda essa parte vermelha que está aqui pode ser simplificada nesta fórmula que está aqui, que é a fórmula do valor presente de uma perpetuidade sem crescimento. Tá? A gente tem dois tipos de perpetuidade, tem a com crescimento e a sem crescimento. Aqui, para simplificar, eu estou usando com vocês a perpetuidade sem crescimento. Bom, então, digamos que o N seja 5 anos, né? Nós temos aí então a projeção para cada 5 anos e no final do quinto ano temos o valor residual captado pelo valor da perpetuidade. A gente desconta a valor presente por uma taxa ajustada ao risco e chegamos no valor operacional bruto dessa empresa, né? Esse é o nosso objetivo final, saber quanto vale o valor operacional bruto dessa empresa. Depois nós tiramos o valor da dívida e chegamos aí ao valor líquido do negócio. Vamos para frente aí que eu vou dar alguns exemplos rápidos para vocês, mais matemático nesse primeiro momento, para que vocês entendam bem a ideia. Imagina o seguinte, que eu tenho um fluxo de caixa, uma empresa aí que vai me proporcionar um fluxo de caixa de 100 dinheiros aí eternamente, tá? Ou seja, no primeiro ano, no ano que vem ela vai me dar 100 milhões de reais de fluxo de caixa livre, no segundo ano mais 100 e assim eternamente. Já deu para perceber que os 100 milhões do ano que vem, ele vale muito mais do que os 100 milhões do 10º ano, daqui a 10 anos, né? Porque existe uma taxa de juros aí positiva ao longo do tempo. Então eu preciso considerar cada fluxo de caixa desse nominal pela mesma equivalência da data temporal hoje, zero. Então eu preciso descontá-los a valor presente, né, para depois somar esses fluxos de caixa. Então nós vamos descontar por uma taxa de 10% hipotética e verificar quanto vale essa empresa. Então, lembrando que essa empresa vai me dar 100 milhões por ano eternamente. Então, no Excel, se você for observar, a gente vai ter aqui o fluxo de caixa nominal de cada ano, né, sendo recebido numa série infinita, que obviamente a tela aqui só está captando o 30 anos aqui, 32 anos de projeção. Mas obviamente se eu tenho muitas linhas no Excel, eu vou continuar isso aqui eternamente até lá embaixo. Eu projetei aqui no gráfico até 100 anos à frente, para vocês terem uma ideia. Então esse primeiro gráfico é o gráfico que vai mostrar aí a geração de cada 100 dado a cada ano, né? E aqui eu tenho o desconto a valor presente, né? Então 100 no primeiro ano para o momento zero, descontado aí é 10%, vai valer R$ 91. Agora já o 100 do segundo ano já vale R$ 83. O terceiro ano já vale 75. Repare que à medida que você vai caminhando no tempo, vai valendo cada vez menos os fluxos de caixas futuros descontados, né? Porque a nossa taxa de juros está no denominador da equação. Valor presente é igual ao valor futuro sobre 1 mais i elevado a n, né? Então essa taxa aqui, ela vai aumentando, esse fator de desconto vai aumentando porque o valor de n vai aumentando a cada ano, né? Isso faz com que então o valor presente do fluxo de caixa tenha esse formato aqui, ó, de uma hipérbole, né? Ou seja, ele vai diminuindo. Onde é que está o valor dessa empresa aqui? É toda essa área que está aqui, né? Essa área rachurada aqui, o somatório dessa área é o valor da empresa, né? O somatório de cada fluxo de caixa desse para o momento presente. Quando a gente soma, a gente descobre aí que essa empresa vale 1 milhão, né? Se ela vai, ou 1 bilhão, né? Se ela vai me dar 100 milhões por ano, ela vai me dar, ela vai estar me valendo aí, sem crescimento, de acordo com a taxa de 10%, ela vai estar valendo 1 bilhão, né? Ou 1.000, qualquer coisa que você queira aí. Então repare o seguinte, a gente tem aqui uma taxazinha que a gente está chamando de G, né? G de growth, crescimento, né? A gente normalmente simboliza tipo growth, por isso que a gente coloca o nome de G. Nesse caso a gente tem o G igual a zero, né? Ou seja, esse valor aqui não está crescendo
o G é igual a 0%. Né? Bom, o que eu posso fazer? Se eu colocar, então, isso na fórmula da perpetuidade, vou voltar aqui o slide, né? Se eu colocar na fórmula da perpetuidade, o valor presente de uma perpetuidade é igual ao fluxo de caixa esperado dividido pela taxa de desconto, né? Então, a gente tem um fluxo de caixa que essa empresa vai me dar eternamente de 100, eu vou dividir pela taxa de desconto. Isso aqui dá igual a R$ 1.000, exatamente o valor que está aqui no processo detalhado que nós fizemos, tá certo? Então, bastaria fazer essa continha aqui, ó, no cantinho mesmo de um papel de pão, você já descobre o valor da empresa. Me dê aí o fluxo de caixa esperado que essa empresa vai me dar por ano eternamente e uma taxa de desconto e eu te dou o valor dela rapidamente. Eu sempre brinco com o pessoal do Rio, né? Quanto vale o Bar Luiz lá da Rua da Carioca? Aquele negócio lá tem quase 150 anos. Se não fechou dessa vez agora, não fecha mais não. Então é só verificar quanto é que o Bar Luiz dá de rentabilidade por ano, em termos de fluxo de caixa, dividir por uma taxa de desconto, você já tem o valor do Bar Luiz lá no papel de guardanapo. Não precisa contratar um consultor para fazer todo esse trabalho aí. Bom, o método fluxo de caixa descontado, então, com crescimento, né, a gente vai, então, olha, entrar naquela equação anterior com a taxazinha G de crescimento para cada ano aí no futuro, né? Então, essa taxa G, ela vai ser estabelecida em cada ano, né? Então, vamos dizer que o fluxo de caixa vai crescer, sei lá, 3% por ano para sempre. Então, essa taxa G vai entrar aí no numerador da equação, tá? Essa parte vermelha que está aqui, ela é resumida na fórmula geral da perpetuidade com crescimento, tá? Então, o nome dessa fórmula aqui é valor presente de uma perpetuidade com crescimento, tá bom? Esta fórmula que está aqui, esse pedaço que está aqui, que é o valor residual que a gente está calculando agora, perpetuidade com crescimento. Bom, aplicando o crescimento, então, naquele exemplo anterior, obviamente, você já pode deduzir aqui que a gente vai ter um valor maior aqui, né? Porque agora a gente tem um fluxo de caixa crescente. Vamos ver como é que fica no exemplo. Olha, eu tenho um fluxo de caixa, que cresce 5% ao ano. Então, daqui ele cresce 5%, e aqui, e assim por diante. Ele vai crescendo aí 5% ao ano, né? O G. A taxa de desconto continua 10%. Tudo bem? Vamos lá. Não necessariamente a taxa deve ser a mesma. Né? Imagina se a gente fosse comparar duas empresas, né? Uma com crescimento e outra sem crescimento. Aquela que tem um crescimento maior, ela está assumindo riscos maiores. Então, talvez essa taxa aqui tende a ser maior do que a taxa da empresa sem crescimento. Ou quase sempre, né? Talvez não. Bom, aqui então a gente tem o fluxo de caixa crescendo aí em 5% ao ano, né? E aí nós descontamos cada fluxo de caixa desse para o presente. Você verifica que ele também continua decrescente por causa do fator de desconto que é crescente, né? Só que ele decresce numa proporção um pouco menos intensa, né? Então veja que, comparando esse gráfico com o anterior, essa área toda aqui é a área do valor da empresa, né? Então é uma área maior, porque a gente tem um fluxo de caixa aqui, olha, que vem num crescente. Lembra lá que o anterior ele era uma linha reta, né? Ele era uma linha reta assim. Esse já vem num crescente. Então, somando todos esses fluxos de caixa aqui, já descontados a valor presente, nós temos aí que o valor da empresa é de 2.000, né? Então, olha, com uma taxa de crescimento de 5% no fluxo de caixa e mantendo a mesma taxa de desconto, a nossa empresa de 1 bilhão ou 1.000 passa para 2.000, ela dobra de valor. Interessante isso. Como é sensível o modelo, né? Se a gente fosse calcular rapidamente o valor presente de uma perpetuidade, no caso aí da empresa, dessa empresa aqui, bom, tem no slide seguinte, eu vou mostrar para vocês
aplicação da fórmula, porque fica melhor. Bom, então o resumo do método está aqui, tá, pessoal? Na prática, a gente utiliza aí o fluxo de caixa livre da empresa, tá? Isso aí, a simbologia aí, a sigla geralmente é FCFF, Free Cash Flow to Firm. A gente vai entrar no conceito do que é o fluxo de caixa livre da empresa. E temos aí de utilizar uma taxa de desconto, que é o WACC, o custo médio ponderado de capital da empresa. No próximo vídeo vocês vão entender como é que se chega nessa taxa, tá certo? E o valor residual, né? Então, nós projetamos normalmente 5 anos, né? E calculamos no final do 5º ano o valor residual da empresa. Somamos depois o valor presente disso tudo aqui e encontramos o valor bruto operacional da empresa. Bom, eu achei que tivesse um slide com a aplicação da fórmula, mas não tem. Então eu vou voltar aqui rapidamente. Aqui. O que a gente tem aqui, então, olha, é 100 dividido por 10% menos 5%. Isso aqui vai dar, então, 2 mil, né? Então, todo esse processo também aí, se a empresa for uma perpetuidade crescente, tranquilinha, a gente tem aí uma conta rápida que pode ser feita. Bom, o que é o fluxo de caixa livre da empresa? Como chegar nele, né? Olha, vocês já aprenderam aí nas nossas aulas anteriores que a gente tem o EBIT, que é o chamado LAGIR também, né? Que é o lucro operacional da empresa. Esse cara aqui é o imposto de renda, o T, vocês já aprenderam. Então, nós chegamos aqui no PAT, né? Lembra aí desse nome, né? Parece nome de remédio, mas é o nome do lucro operacional após o imposto de renda. Nós somamos de volta a depreciação, tá? A depreciação soma de volta porque ela não tem impacto no caixa. Nós estamos querendo transformar o lucro operacional em lucro na base caixa. Então a depreciação é o primeiro ajuste a se fazer. Tiramos aí os investimentos que nós vamos precisar fazer nos ativos operacionais da empresa, tá? Ou seja, a reposição de maquinário, de toda a capacidade produtiva da empresa ao longo dos anos. E os investimentos em necessidade de capital de giro, né? Se vocês estão lembrados aí da última aula nossa, vocês puderam verificar lá que aqui a gente tem a receita crescendo ao longo do tempo, né? A necessidade de capital de giro, ela tem uma correlação forte com a receita. Então, se a receita cresce, a NCG cresce também. Então, eu vou captar o crescimento da NCG, por isso que eu estou chamando aqui de delta, né? É a variação da NCG que nós vamos captar para influenciar negativamente aí no fluxo de caixa que sobra, né? O fluxo de caixa final. Muito bem. Aqui é uma figura que ilustra isso que a gente acabou de falar aqui agora, né? Veja só, vocês têm aqui a receita ordinária que a empresa recebe dos seus clientes, né? Essa receita é uma torneira que entra nesse primeiro reservatório aqui chamado de caixa bruto da empresa. Bom, nesse caixa bruto aqui, a empresa precisa pagar os seus custos, né? Que a gente chama de OPEX. Ela precisa pagar seus investimentos de manutenção, de P&D, etc., que a gente chama de CAPEX, e ela precisa bancar os aumentos aí incrementais da necessidade de capital de giro, tá? Aumento incremental, guarda essa palavra. E tem os impostos também que ela tem que pagar, né? Nesse processo aí. Depois do caixa bruto que pagou todo mundo, a gente chama isso aqui de fluxo de caixa livre da empresa. Esse é o nosso alvo para a valuation. Esse fluxo de caixa agora, ele está livre para pagar dois caras agora. Os credores, né, aqui, na forma de principal e juros, e o último a receber qualquer coisa é o acionista. Quando sobra muito pouco dinheiro ou quando sobra muito dinheiro aí. Então, na forma de dividendos, principalmente. Então, o fluxo de caixa livre para o acionista pode ser também uma base para a valuation, uma abordagem aí um pouquinho diferente do fluxo de caixa livre da empresa, mas nós vamos manter foco aqui no fluxo de caixa livre da empresa, tá bom?
Esse aqui acho que eu posso pular porque ele é repetitivo, tá? Fatores que relevantes aí para o valor da empresa, né? Isso é um quadro interessante que você tem que ter sempre em mente, se puder imprimir, colocar na sua parede, né? O seu objetivo final é aumentar o valor da empresa o tempo todo. Esse valor da empresa ele advém de um fluxo de caixa futuro operacional, livre, né? Então, o que compõe esse fluxo de caixa operacional? Você tem a geração bruta de caixa, né? Receita menos os custos dos impostos. Depois você tem que tirar os investimentos necessários em necessidade de capital de giro e CAPEX. E você tem que descontar tudo isso a valor presente. Então, cada um desses fatores relevantes aqui, você tem aqui a dica de que você deve gerenciar dentro da sua empresa a fim de maximizar o valor final da empresa, né? Lá no campo da receita, você tem que maximizar o tamanho do mercado, o market share e o mix de venda dos produtos, né? A política de precificação dos produtos, etc. Isso aqui entra então nos fatores da margem do lucro operacional, planejamento tributário, giro dos estoques, quando receber e pagar, né? A gente viu isso aí que os prazos eles têm um impacto grande aí na necessidade de capital de giro. Tanto tem impacto lá no saldo de tesouraria, que é a liquidez, né, que é uma outra coisa, e tem impacto, obviamente, no valor da empresa também. Então, perseguir a gestão da NCG no sentido de diminuí-la vai fazer com que eu tenha um aumento no valor da empresa, tá certo? E os custos de capitais, né? As fontes de capitais da empresa. A gente procura minimizar o custo de capital para minimizar a taxa de desconto, né? Então, eu tenho aqui que tentar minimizar os investimentos necessários, a taxa de desconto e maximizar o fluxo de caixa da empresa. Isso aqui vai fazer a maximização do valor da empresa no final. Vamos a um exemplo simples aí. Uma empresa acaba de publicar sua receita atual no valor de 100 milhões. Ok? Esse é o primeiro ponto. Espera que sua receita cresça a uma taxa de 15% ao ano nos próximos 5 anos. Então, nós temos aí 5% ao ano. Depois disso, a receita vai crescer num ritmo de crescimento do longo prazo da economia, 4% ao ano. Sendo bem otimista aí, né, pessoal? Para sempre, conforme expectativas do Banco Central. Então veja assim, isso aqui é muito comum, tá? A gente tem os 5 primeiros anos projetados de acordo com um ritmo de crescimento mais forte, porque a gente é capaz de prever as vantagens competitivas da empresa nesse primeiro momento, né? O nosso farol alto aí vai até 5 anos. Depois disso é complicado, você prever qualquer mudança econômica, política, social, tecnológica que vai fazer a empresa crescer muito ou pouco. Então, por isso a gente perpetua um crescimento igual ao da economia, né? Sua margem EBITDA é de 25%, a depreciação anual é de 5 milhões por ano, já está embutida no EBIT, e a necessidade de capital de giro, NCG de giro, não precisa, aqui ficou. A NCG da empresa representa normalmente 20% da sua receita. Tá? Então, nós vamos utilizar esse parâmetro para calcular a variação da NCG. Então, observe aqui que a gente não vai entrar no aspecto de prazo médio de recebimento de vendas, para pagar, estoques, não nesse grau de detalhe, o que pode ser feito, obviamente. A empresa tem como política de reinvestimento o CAPEX, né, no valor equivalente à depreciação. Então, aquilo que ela deprecia, ela considera como reinvestimento lá no CAPEX. A taxa de desconto é formada pela taxa livre de risco, representada pela Selic de 2,25% e um valor de prêmio de risco de 8%. Já adiantando aí a próxima videoaula que nós vamos entrar nesse detalhe. A empresa trabalha com capital próprio somente e tem um imposto de renda aí de 34%. Bom, esses aí são os dados para o exemplo que nós vamos aplicar agora. Vamos aí então ver quanto vale essa nossa empresa. Tem alguns passos aqui para seguir, tá? São 12 passos que eu contei. Eu vou fazer com bastante detalhe aqui para que vocês tenham esse passo a passo. O ideal, pessoal, é que você pare o vídeo aqui agora e tente acompanhar esse passo a passo fazendo uma planilha no Excel junto comigo. Você vai construindo a planilha igual está no formato que eu vou passar aqui agora. E aí você automaticamente vai incorporando esses conceitos mais rapidamente.
Então, a primeira linha da nossa planilha é o tempo de projeção. Nós temos aqui, então, 5 anos à frente, depois a previsão de perpetuidade, tá? Então, praticamente são 6 anos, vamos dizer assim, né? A receita nossa, ela está num ritmo de crescimento de 15% ao ano, né? Por isso, então, nós estamos projetando aqui 15% a cada ano, ou seja, a receita do ano 1, 115, a base dela é o ano anterior. Ano anterior mais 15%, passou para 115. Depois 115 mais 15%, passou para 132 e assim por diante. Tá? Então aqui está a memória de cálculo que eu acabei de falar. Então, graficamente, a receita projetada, ela tem esse comportamento aí que você pode observar, né? Isso é o ideal numa empresa saudável, obviamente. O segundo passo, projetar o EBIT da empresa, né? O lucro operacional. Como nós estamos trabalhando com margem de lucro, né? Se a gente for ver aqui no nosso enunciado, a gente está trabalhando com margem de lucro de 25%, né? 25%. Então, nós vamos trabalhar esse percentual em cima das nossas receitas projetadas. Então, eu tenho 25% aqui, tenho 25% aqui, e aqui, e aqui. Ok? Lembrando aqui que na projeção da receita, a gente teve uma variação aqui de 4%. Né? Daqui para cá foi 15%. Né? Em cada ano foi 15%, mas chegou no último ano, em perpetuidade, a empresa passa a crescer a sua receita somente 4%, para sempre. Então, no caso aqui da margem de lucro, a gente tem aí os valores calculados para você conferir. E as informações até agora são essas aí, a projeção da receita e a projeção do EBIT, o lucro operacional dessa nossa empresa. Bom, o terceiro passo agora é projetar o EBIT após o imposto de renda, chamado NOPAT. Então, nós tiramos aí o 34% desse negócio todo aqui, né? Esse cara aqui, menos 34%. 29 menos 34%, a gente tem aí 19, depois 22, 25, 29 e 33 e 34. Muito bem. A gente tem aqui o gráfico agora com as 3 variáveis, né, no PAT. E aí agora a gente continua com a nossa projeção, colocando agora aqui a depreciação do ano, né? Então, lembrando que a depreciação já está embutida no EBIT, né? Nós estamos considerando ela explicitamente aqui, porque nós vamos somar ela para chegar ao fluxo de caixa operacional. Então, a depreciação é de 5 por ano, conforme foi dado lá no enunciado, tá? E agora eu vou tirar, no quinto passo, a variação da INCG, tá? Então, a variação da INCG, ela foi calculada como? Eu tenho aqui a receita crescendo 15 milhões no ano, vezes 20%, que é o percentual da INCG sobre a receita que foi dado no enunciado. A gente então tem um investimento aqui de 3 na variação da INCG. Depois passa para 3,4, 4,6, 5,2 e 1,6. Ok, pessoal? Eu acho que não é difícil. Só é detalhado, assim, em algum momento. Mas se você estiver fazendo junto comigo aí no Excel, você vai incorporar essa prática aí rapidamente. Vamos continuar então. Temos aí o sexto passo, que é projetar o CAPEX. Conforme foi dito no enunciado, o CAPEX é o valor equivalente da depreciação. Então, nós vamos considerar o CAPEX aqui o valor igual da depreciação. O sétimo passo é calcular o fluxo de caixa livre da empresa agora. Olha, eu tenho aqui o lucro operacional após o imposto de renda, né? Então, eu vou somar esse cara aqui, 19, né? Eu vou somar a depreciação de volta ao lucro, porque ela está embutida aqui no EBIT, né?
Vou tirar a variação da INCG, né, e vou diminuir também o investimento no CAPEX, de modo que sobra um fluxo de caixa livre a cada ano, de acordo com as nossas projeções, tá certo? O Free Cash Flow, seu fluxo de caixa livre da empresa. Aqui então o gráfico representando cada uma dessas variáveis aí para vocês. Agora nos resta calcular o valor residual da empresa no quinto ano. Eu não vou conseguir voltar o slide muito tempo aqui, porque senão vai ficar muito complicado. E eu estou no tablet, fica difícil fazer isso sem tablet. Mas a gente tem aqui, né, os fluxos de caixa de cada ano, depois a gente tem um valor residual, conforme aquela figurinha que nós colocamos. Então, nós vamos ver agora, calcular o valor residual de acordo com a perpetuidade estabelecida lá, né? A fórmula da perpetuidade. Olha, eu tenho 32, né, a ser gerado eternamente, e esses 32, como eles estão crescendo 4%, eu estou colocando a taxa G aqui embaixo, conforme está lá na fórmula da perpetuidade. Então, 32 menos 10,25. Esse 10,25 é a nossa taxa de desconto, lembrando aí que é a Selic mais um prêmio de risco, que foi dado lá no enunciado, né? Então, nós chegamos aí a um valor residual dessa nossa empresa lá no ano 5, né? Representando aqui ó, na coluna do ano 5, um valor de 518 milhões, tá certo? Lembrando que ela tem 100 milhões de receita no ano 0. Muito bem, então a gente tem aqui os fluxos de caixas agora representados, né? No passo, descontar a valor presente ou fluxo de caixa, inclusive o valor residual. Então, botando na fórmula matemática, aqui está o fator de desconto, né? A taxa de desconto nossa. Quando então eu divido 16 por esse fator de desconto, eu vou achar aqui o valor presente agora, ó. 18 pelo fator de desconto, 21 pelo fator de desconto. Pronto, já temos o valor da nossa empresa, só somar esse negócio todo aqui. Valor operacional da empresa, né, o 10º passo, calcular o valor operacional da empresa. É aquela soma daqueles números que nós fizemos agora atrás aqui. Então vai dar 397, certo? Então vou voltar aqui. Esse aqui é o valor presente de cada fluxo de caixa. Somatório disso tudo aqui, 397. Então essa nossa empresa hoje, ela vale 397 milhões, cerca de quase 4 vezes a sua receita, ok? Vamos continuar então aqui a nossa análise final. Isso aqui é um resumo, onde eu tenho então o valor operacional da empresa em 397 milhões, a gente chama de valor intrínseco do ativo operacional, tá certo? Então aqui a gente tem representado aqui os passos 11, 12 e 13, tá? Nós vamos somar ativos não operacionais, caso a empresa tenha. O que entra aqui em ativos não operacionais? Caixa e equivalentes, porque são ativos que não tem nada a ver com a geração de lucro operacional, né? E outros ativos operacionais, que porventura você entenda que não fazem parte da geração de lucro operacional. Por exemplo, pode ter um depósito judicial no balanço, na data zero, né? Pode ter um imóvel não utilizado e assim por diante. Então a gente pega o valor desses ativos, aí a questão do valor deles, no caso do caixa equivalente é valor contábil mesmo, porque o contador é obrigado a fazer marcação a mercado. Agora, um imóvel que não está sendo usado, eu preciso ter um laudo de um avaliador de imóveis para me dar o valor de mercado dele, né? Ao invés de pegar o valor contábil. Bom, mas e os imóveis que a empresa está usando, o maquinário, tudo, não vai somar aqui, professor? Não, porque eles já estão embutidos aqui dentro do valor operacional bruto da empresa, tá certo? Então, uma empresa saudável, ela vai ter o valor contábil dos seus ativos operacionais todos, as máquinas, os equipamentos,
os veículos, etc., num somatório menor, o valor contábil de todos esses ativos aí, somados, vai ter que ser menor que 397, tá? Para a empresa ser saudável. Então, o valor operacional de todos os ativos em conjunto, valor intrínseco, é maior do que a soma das partes. Essa aqui é a ideia. A gente tem, então, aqui de diminuir o valor da dívida de curto e de longo prazo e valor também de outros ativos e passivos não operacionais, né? Aqui, por exemplo, os passivos contingentes da empresa, né? Litígios fiscais, trabalhistas, ambientais, etc. E aí sim chegamos no valor líquido da empresa para o acionista. Bom, com essa nossa empresa aqui, ela não tem nenhum tipo de ativo não operacional, nem dívida nenhuma. Obviamente, o valor operacional dela é igual ao valor líquido dela para o acionista. Ok? Vamos continuar então a nossa apresentação. Análise complementar número 1. Suponha que a empresa seja de capital aberto e tenha 8.554.658 ações em circulação na B3, que é a Bolsa de Valores. Qual o valor intrínseco da ação? Bom, bom, aqui não está, eu achei que eu tivesse colocado, vamos voltar aqui na análise complementar número 1, né? Então, se a gente tem aqui, ó, perdão, 397,6, 397,6 milhões. Agora eu não me lembro se a gente estava projetando em reais mil ou reais milhões, tá? Mas tudo bem. Vamos fazer a conta aqui, só um instantinho. Vou pegar uma calculadora. Bom, eu estou sem calculadora neste momento, mas a gente faz a conta. Bom, então nós vamos pegar aqui deixa eu ver se eu consigo sair daqui. 397,6. 397. 397 dividido por 8. 8.554.658. 8.554.658. Pronto. Então o valor intrínseco dessa nossa empresa é de R$ 46,00 por ação, tá certo? Então a gente tem aqui valor por ação, R$ 46,00. Ok? A pergunta da análise complementar número 2. Se essas ações estão sendo negociadas nesse momento a 35, vale a pena comprar estas ações? Sim ou não e por quê? Muito bem. Se a ação hoje está valendo 35 e nas nossas contas ela deveria estar valendo 46, você tem aqui uma possibilidade de valorização que a gente chama de upside, de a diferença aqui, tá certo? De R$10 R$11 por ação, basicamente, né? Então isso dá um indicativo aí de que vale a pena comprar as ações dessa empresa se as nossas estimativas, tudo que nós fizemos de receita, custo, investimentos e crescimento e taxa de desconto estiverem corretas, né? A grande questão aqui é saber se nós estamos seguros nas nossas estimativas a ponto de peitar o mercado, porque o mercado está dizendo que, segundo as estimativas dele, ela vale 35, a nossa vale 46. Né? E aí, então a gente tem que estar bem seguro do processo de valuation para realmente
tomar essa decisão aí de comprar as ações da empresa. Análise complementar 3. Calcule o Enterprise Value. Esse valor aqui ele é muito visto aí na literatura, na internet, por isso que eu quis colocar. Enterprise Value ele vai ser o valor operacional, tá? O valor operacional bruto da empresa, mais outros ativos não operacionais. Esse então é o valor Enterprise Value, tá bom? Então é todo aquele lado esquerdo ali que a gente viu do nosso balanço a valor justo, né? Então esse aqui todo é o Enterprise Value. Muito bem. Divida esse Enterprise Value pelo EBITDA. E agora compare esse múltiplo com a média geral de mercado. Olha, a média geral de mercado, eu não vou ter condições de entrar aqui na internet agora. A média geral de mercado de valor EBITDA, EV/EBITDA, é de aproximadamente de 7 a 10 vezes, tá certo? O valor da empresa. Essa nossa empresa aqui tem um EBITDA que a gente agora não me lembro de cabeça. Vou voltar aqui na projeção e aí a gente vai ver. Aqui, né? Ela tem uma depreciação por ano de 5, tá certo? E o EBIT dela, em relação à receita, se eu não me engano, que a gente teve a projeção, o EBIT dela foi de... vou voltar aqui. Pessoal, depois vocês adiantam o vídeo aí se eu estiver muito lento aqui, tá bom? Então, o EBIT dela é de 25%, né? Então, se no primeiro ano ela teve uma receita de 100, então o EBIT dela no primeiro ano foi de 25, tá? E ela tem uma depreciação de 5, né? Então, o EBITDA dela vai ser de 30, lá na data base, tá bom? O EBIT mais a depreciação. Muito bem, vamos mandar aqui no nosso slide. Com um EBITDA de 30, essa nossa empresa, né, a nossa empresa vale 397,6 milhões, né, o EV, e o EBITDA dela na data zero é de 30. Então, 397 dividido por 30, a gente vai ter aí quase 10, né? Vou fazer a conta bonitinha aqui. 397,6 dividido por 30, 13,25. Então veja que a nossa empresa, ela tem um EBITDA aí de 13, aproximadamente 13 vezes, tá? Bom, se a média de mercado está entre 7 e 10, está comprovando aqui pela análise de múltiplo também que a empresa deveria estar valendo, ela vale a pena comprar a empresa, né? O múltiplo dela vai chegar a 13, né? O múltiplo de mercado dela, se a média está entre 7 e 10, tá certo? Então aqui, ó, a gente concluiu a mesma coisa, que o preço real de mercado é 35, ele vai chegar no upside de 46, né? E aqui então a gente tem um múltiplo de 13 vezes,
sendo que deveria estar sendo negociado entre 7 a 10, né? Isso dá uma ideia, então, que a empresa intrinsecamente vale mais do que está no mercado, tá certo, pessoal? Essa é a ideia, então, da metodologia de fluxo de caixa descontado. Temos aqui agora uma análise complementar número 5, fazer aí o cálculo do Enterprise Value de acordo com a receita, tá bom? 397,6 é o valor da empresa, né? Enterprise Value. A receita dela foi de 100 no ano zero, né? Então aí a gente vai ter um múltiplo de receita de 3,97 vezes. Tá? A empresa vale quase 4 vezes a sua receita, tá bom? Bom, nesse primeiro caso aqui do múltiplo EBITDA, 13 vezes realmente está alto, e aqui também é alto. Normalmente isso aqui dá entre 1,5 vezes a 2 vezes a receita do ano.